Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui a importância de sermos exemplo de fé, a importância de darmos o bom testemunho, de darmos sempre o bom exemplo e não ser videira inútil, como a Escritura vai nos mostrar aqui. Porque infelizmente há muitas pessoas que quando estão sendo provadas, quando a fé é colocada à prova, muitas pessoas dão um mau exemplo, dão um mau testemunho, por muitas vezes alguns abandonarem a fé, por só confiar quando tudo está acontecendo naturalmente. Na hora da prova, quando alguém está sendo provado, muitas são as pessoas que perdem a fé e deixam de confiá-lo. São esses que eu vou te mostrar aqui, que a Escritura chama de videira inútil. Portanto, assim como tem aqueles que são úteis na mão do Todo-Poderoso, são aqueles que confiam que quando está sendo provado não desiste, não abandona a fé, esses são úteis nas mãos do Todo-Poderoso. Mas por outro lado, tem alguns que quando está sendo provado abandonam a fé. A Bíblia chama de inútil. Por isso eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Ezequiel capítulo 15, versículo de número 1 ao título: Jerusalém é qual videira inútil. Jerusalém é o povo de Deus. 15:1 de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque? Sabe aquela pessoa orgulhosa? Sabe aquele irmão ou aquela irmã que se acha melhor que outros, superior a outro, só porque está na presença de Deus, acha que é melhor do que alguém porque usa droga, acha que é melhor do que alguém porque bebe, é melhor do que aquela mulher porque está vendendo o corpo, irmão. As mesmas necessidades que aquele alguém do mundo tem, nós como crente temos exatamente as mesmas necessidades, ou seja, somos exatamente iguais como os de lá de fora são. A única coisa que muda é o nosso caráter. Mesmo assim, há muitas pessoas na presença de Deus, há muitas que o caráter é pior do que muitos que estão lá fora. Então preciso lhe dizer, nós, porque somos crentes, não muda em nada, não diferencia nada com relação aos irmãos lá fora. Aquele que está pedindo esmola na rua, aquele que está pedindo um pedaço de pão, aquele que ele para no semáforo para pedir uma moeda, aquele que está debaixo da ponte numa biqueira, são exatamente igualmente a eles. Repito, o que muda é o caráter. Temos as mesmas necessidades que eles têm. Então somos exatamente iguais. Por isso que diz aqui, filho do homem, porque mais é o sarmento de videira, que somos nós os crentes, né? Que a videira é Cristo, que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque. Quando fala do bosque, está falando do campo, está falando do mundo lá fora, mas falando do sarmento de videira, falando do povo de Deus. Quando se fala do sarmento do bosque, está falando daqueles que estão no mundo. Qual é a diferença do povo do mundo para o povo de Deus? Nenhuma, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Viemos todos do mesmo lugar, todos temos as mesmas necessidades. Se eles sentem dores, nós também sentimos. Isso aqui é para aqueles que ignoram o irmão da rua. Sabe aquele irmão da rua que bate na porta de alguns pedindo um pedaço de pão, um copo de água, e alguns tratam como vagabundo, como um traficante, como um drogado, alcoólatra, ladrão? Você que ignora esses irmãos, você é igualmente ele. Aliás, nós somos, porque somos filhos do mesmo Pai. Viemos exatamente do mesmo lugar, sentimos as mesmas necessidades que ele. Só mudamos no caráter, como eu falei anteriormente. Mesmo assim, há muitas pessoas na presença de Deus, que muitas vezes alguns, que o caráter é pior do que aqueles que estão lá fora. Por isso que a Bíblia faz essa pergunta: filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque? O sarmento do bosque é quem está lá fora. O sarmento da videira somos nós que estamos na presença de Deus. Não devemos nunca tratar com diferença. Como há muitos que, infelizmente, tratam as pessoas com indiferença um para com o outro. Tem pessoas que fazem acepção entre pessoas, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Mas hoje em dia, infelizmente, se entra, por exemplo, um advogado numa igreja, se entra um político, um deputado, um presidente, um vereador, ele é colocado no altar. E por que se entra um morador de rua, ele tem que ficar lá embaixo? Não é fazer acepção entre vós mesmos, não está escrito? Sendo que somos exatamente iguais.
sentimos as mesmas dores que ele, passamos pelas mesmas necessidades, ou temos as mesmas necessidades que eles têm. A Bíblia diz que essas pessoas, elas são tomadas de perversos pensamentos, aqueles que fazem acepção de pessoa. Sarmento do bosque que está lá fora, sarmento da oliveira, nós que estamos lá dentro na presença de Deus. Qual é a diferença? Nenhuma. Somos exatamente iguais. A única diferença se fala do caráter. Assim mesmo como falei, há muitos na presença de Deus que está na videira, que tem um caráter duvidoso. Se brincar, tem muitos que está sarmento de oliveira, ou da videira, melhor dizendo, que é igual do mundo lá fora, até pior. Por isso, não fazer acepção de pessoa. Porque quem faz acepção de pessoa, a Bíblia diz que são tomados de perversos pensamentos. São pessoas perversas os que fazem acepção de pessoas. Aí diz aqui no versículo 3, toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Veja que quando se fala para que se lhe pendure algum objeto, está se falando de se apoiar nos outros. O crente não deve se apoiar em doutrina, não deve se apoiar em religião, não deve se apoiar no pastor, no bispo, no apóstolo. O crente tem que estar apoiado aqui na palavra de Deus. Quem está apoiado na palavra de Deus não deixa se levar por ninguém. Quem está apoiado na palavra de Deus não cai em armadilha. Quem está apoiado na palavra de Deus não cai em laço. Quem está apoiado na palavra de Deus não dá brecha para o diabo, para Satanás. Quem está apoiado na palavra de Deus não cai na cilada do adversário. Então por que tem tanta gente caindo? Sabe por quê? Porque em vez de se apoiar aqui na palavra de Deus, prefere estar apoiado nos outros. Cuidado se apoiar nos outros. Porque se você que me ouve, espero que não. Mas se alguém que está me ouvindo agora estiver apoiado em quem quer que seja, e não aqui na palavra, se aquele alguém que você tiver apoiado desmoronar, você vai desmoronar junto. Agora se você tiver apoiado aqui, mesmo que você caia, ele te coloca de pé e te faz forte de novo, de novo, de novo e de novo. Mas tem que estar apoiado aqui, não nas pessoas, não nesse ou naquele, em quem quer que seja, e sim na palavra do Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo de número 4. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Como mostrou lá no início, aqueles que fazem acepção de pessoas, aqueles que são videira inúteis, aqueles que quando está sendo provado abandona a fé, aqueles que quando está sendo provado pula do barco, aqueles que quando está sendo provado deixa de confiar, deixa de crer, desiste, aqueles que quando está sendo provado perde a fé e começa a colocar culpa em Deus, começa a arrumar pessoas em quem colocar culpa, não assume o seu próprio erro. Esses são a videira inútil, são esses, como diz aqui, videira inútil. Esses são os inúteis que a palavra se refere, porque só crê quando tudo está indo bem, quando as coisas estão acontecendo naturalmente, quando está sendo provado. Na hora que Deus coloca a fé à prova, abandona a fé. Até de ir para a igreja deixa de ir. Quando está sendo provado, deixa de confiar. Quando está sendo provado, começa a reclamar da vida em vez de continuar crendo. É fácil confiar quando a vida está um mar de rosa. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil confiar quando as coisas estão acontecendo. Agora a fé é colocada à prova quando as coisas aparentemente começam a dar errado. Aí é que tem que confiar, para ver que videira somos. Se útil ou se inútil. Tem aquele que é útil porque está sendo provado e permanece crendo, não abandona a fé, não desiste, permanece inabalável. E tem aquele que é o inútil, que só crê quando tudo está indo bem, na hora da prova abandona a fé. Assim como tem aquele que é útil por permanecer na fé, mesmo quando está sendo provado, tem aquele que é inútil, que é quando está sendo provado abandona a fé. E eu pergunto nem para todos, né? Mas para muitos que estão me ouvindo agora, que tipo de videira você tem sido? Útil ou inútil? Aquele que é útil é aquele que quando está sendo provado permanece, não abandona a fé, não some da igreja, permanece crendo, sabendo que vai dar certo, que aquilo vai passar, vai dar a volta por cima, vai dar o brado de júbilo, vai cantar o hino da vitória, porque vai sair mais forte depois da prova. Mas tem aquele que na hora da prova desiste, abandona a fé
inútil, porque só crê quando tudo está indo bem. Quando a fé está sendo provada, abandona, perde a fé, soma da igreja, vira as costas, não crê. Videira inútil. A Bíblia diz aqui no 5, ora, se és tanto inteiro, não servia para obra alguma, o inútil é assim. Quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira, entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saia do fogo, o fogo os consumirá, e saberei que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Ou seja, o inútil, ainda que saia do fogo, o fogo os consumirá, porque será entregue o fogo, o inútil. Por quê? Porque dizia confiar só quando tudo estava indo bem, só quando tudo estava acontecendo. Na hora da prova começa a murmurar, começa a questionar. Na hora da prova some da igreja. Na hora da prova perde a fé. Na hora da prova vira as costas para Deus. Na hora da prova esquece que Deus existe e pula do barco. Videira inútil será consumido pelo fogo, aquele que na hora que está sendo provado abandona a fé. Videira inútil. Agora aquele que quando está sendo provado no meio do deserto continua crendo, confiando, esse será a videira útil nas mãos do Todo-Poderoso. Deus fará com que a vida desse floresça, porque é videira útil. Uma videira útil, óbvio, Deus vai fazer com que a mesma floresça. Mas a videira inútil, ela não pode florescer jamais. Vem de florescer, vai murchando, murchando, até que seque totalmente. Que ouvir essa mensagem, você se pergunte qual dessas duas você tem sido. Se útil ou se inútil. Qual dessas duas videiras? Tá bom? Pai, oro por esta pessoa. Tu és o Deus que conhece os corações e que sabe o que essa mulher, o que esse homem pensa agora nesse exato momento que me ouve. Vai de encontro a eles e que o Senhor os abrace e os fortaleça. Que o Senhor possa, meu Deus, tomar pelas mãos, porque o Senhor é quem disse certa vez, não temas, que eu sou contigo. Não te assuste, que eu sou o teu Deus. Sou Deus que te ajuda. O Deus que te fortalece e que te sustenta com a minha destra fiel. Senhor, se porventura houver alguém me ouvindo agora, enfrentando lutas, deixando-se levar pelo que quer que seja, se estava endurecendo da fé, neutralize as armas do diabo agora. Repreenda todo o mal que tem entrado na casa desta pessoa, tem tentado contra a vida desta pessoa. Que as armas, meu Deus, do adversário seja destruída, neutralizada. Mas que a tua presença, meu Deus, seja como força sobre eles. Desça, meu Deus, com poder e glória sobre esta pessoa. Fortaleça, renova. Reveste no poder da tua armadura. Toma esta pessoa pela mão, faça eles mais fortes do que nunca. Levanta este homem, levanta esta mulher, leva eles a florescer. Torna eles videira útil, para que assim a vida deles floresça e para que saiba que o Senhor é Deus. E se eu oro e te peço, e assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Querido, Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.